Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, no versículo 41, do 41 em diante. Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso 41, se você achou, diz amém aí, para eu saber que você achou. Vou ler o 40. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, implorou que ele fosse à sua casa, porque a sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele e, abrindo o caminho através da multidão que o empurrava e o apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela ergueu-se por trás de Jesus e tocou a orla da sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem me tocou? Ele insistiu: alguém me tocou, senti poder saindo de mim. Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele, contou a sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante que tocou a sua orla. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: sua filha morreu. Aí tem um ponto aqui que eu acho interessante citar, e depois diz: não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou: não fique preocupado, apenas confie em mim e tudo ficará bem. Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto Pedro, Tiago, João e os pais da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. Não chorem, ela não morreu, está dormindo, garantiu Jesus. Mas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse: levanta-se. No mesmo instante, ela se levantou e voltou à vida. De novo, Jesus aconselhou os pais da menina para que dessem algo de comer para ela. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo: não digam nada a ninguém o que aconteceu aqui. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que o Senhor fale conosco aqui hoje. Que o Senhor se revele em graça aqui, em misericórdia. Que haja uma manifestação poderosa da tua presença, que haja uma epifania, que, ó Deus, as letras saltem aos nossos olhos, que possamos viajar no tempo, dentro dessa história, e sermos edificados com essa poderosa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Esse é um texto um pouco conhecido, mas eu queria nessa noite trazer algumas observações pertinentes sobre esse texto incrível, que na verdade retrata dois milagres em um. Jesus, ele se encontrava numa cidade chamada Gadara. Essa cidade foi a cidade onde ele atravessou o mar da Galileia, e lá ele libertou um homem, que nesse homem havia uma grande legião de demônios. Alguns dizem que havia num só homem uma grande legião, que segundo a cultura romana, uma legião de soldados romanos possui 6.000 soldados, então eram aproximadamente 6.000 demônios em um próprio homem. Esse homem, ele andava pelos cemitérios e ele revirava os sepulcros, e todas as vezes que pessoas da cidade tentavam amarrá-lo, aprisioná-lo, esse homem, ele conseguia romper todo tipo de aguilhão, de corrente. Ele andava nu. Esse homem era vergonha
para a sua cidade e principalmente para a sua família. Jesus o libertou e Jesus retornou, atravessou de volta o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Para você entender, Cafarnaum era um povoado próximo ao mar da Galileia, onde Jesus ele fez a base do seu ministério ali. Cafarnaum era a cidade onde Pedro, Tiago, João, eles moravam. Eles tinham casa ali e ali esses homens eles constituíram famílias. Eles eram empresários da pesca, pessoas que trabalhavam com a pesca de pescado daquela lagoa, daquele grande lago, né? Era um mar chamado de Mar da Galileia, mas obviamente de água doce, de uma grande extensão, 13 quilômetros de largura por 23 de comprimento. Jesus atravessa, retornando para Cafarnaum, e quando ele chega na praia, os discípulos de João Batista já estavam esperando por ele, e os discípulos de João Batista começam a interrogar a Jesus sobre o jejum, e é exatamente nesse momento que Jesus estava falando com os discípulos de João Batista que Jairo, um homem respeitado da época, um líder da sinagoga, um homem que tinha atribuições sociais e religiosas com o templo, o texto diz que ele era um homem muito importante. E Jairo, ele tinha uma filha, uma única filha, que estava com uma grande enfermidade. Lucas é o escritor dos evangelhos sinóticos que diz que a sua filha estava com uma enfermidade de morte. Jairo, o texto diz que ele se prostra diante de Jesus. Ele se lança diante de Jesus. Para você entender o que isso quer dizer. Jairo era um judeu. Jairo era responsável pelo templo. Jairo ele era responsável pela manutenção de todos os utensílios do templo e também o responsável pelo templo era aquele que escolhia que tipo de leitura da Torá era feita naquele dia. Então era alguém que estava diretamente ligado à cultura religiosa da época. Jairo ele teve um problema com a sua filha e ele se arriscou muito a ir em direção a Jesus. Ele se expôs, porque ao se prostrar diante de Jesus, e para um judeu se prostrar diante de alguém é algo muito difícil. Jairo ele tinha uma grande necessidade. Sua filha provavelmente já estava enferma há alguns dias. Ele, quem sabe, já havia procurado ajuda que ele podia ter na época em vários lugares e ele não teve sucesso. Quando ele viu que não houve melhora da sua filha, ele se dirigiu a Jesus, ouvindo falar sobre ele, ele se prostrou na praia. Ele se lançou aos pés de Jesus e ele rogou a Jesus, ele implorou a Jesus que fosse na sua casa para colocar a mão, para impor a mão sobre a sua filha, para que a sua filha fosse curada. Como eu disse, Cafarnaum era uma espécie de base do ministério de Jesus, então Jesus já havia realizado muitos milagres ali em Cafarnaum. Por isso todo mundo já o conhecia, e todas as vezes que Jesus desembarcava em Cafarnaum, Jesus ele era cercado por uma grande multidão de pessoas. E então logo correu pelos povoados vizinhos que Jesus havia desembarcado ali na praia. Começou-se a juntar um grande aglomerado de pessoas naquela praia. Jesus ele olhou para Jairo e de pronto ele disse que iria na casa de Jairo orar pela filha dele. Então eles seguem pelas ruas de Cafarnaum em direção à casa desse líder religioso chamado Jairo. E é no meio do caminho que o outro milagre de uma forma extraordinária acontece. Sem ter nada a ver com essa história de Jairo e de Jesus, a Bíblia fala que havia uma mulher, que o texto não diz, nenhum dos evangelhos diz o nome dessa mulher, não diz a idade dessa mulher, não diz de que nacionalidade essa mulher era, simplesmente diz que havia uma mulher que tinha um problema. E por coincidência, esse problema dessa mulher, ele era da mesma idade de tempo da filha de Jairo. Uma mulher que tinha um problema durante 12 anos. Era uma espécie de problema ginecológico. Essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue, um sangramento contínuo que durante 12 anos a atormentava. E essa mulher, segundo a cultura judaica, alguém que todas as mulheres, quando entravam num período menstrual, elas eram consideradas impuras. E toda pessoa que era impura, ela necessitava de passar por um período de purificação. Lá em Levítico, no capítulo 22, Deus orientou a Moisés
como deveria fazer todo o processo de purificação. Para você ter ideia de como funcionava, quando uma mulher ela concebia um filho, quando ela dava à luz a alguém, se o filho fosse um homem, essa mulher ela era considerada impura por 7 dias, porque no 8º dia a criança ela precisava, sendo um menino, ser circuncidado, uma aliança que Deus havia feito. E depois essa mulher ela ficava mais 33 dias sem ter contato com nada que fosse sagrado. Se fosse uma menina, ela ficaria durante 14 dias considerada impura. E depois de todo esse período havia um processo de purificação. Deveria pegar um cordeiro, depois uma pomba, oferecer um sacrifício, o sangue ser expiado, e ali, através de todo esse processo, desse ritual, haveria a purificação. Mas no período em que você fosse considerado impuro, você não poderia andar publicamente, você não poderia estar em locais públicos, você não poderia entrar numa sinagoga. Tudo aquilo que você tocava era considerado também impuro. Por isso, todos os objetos de alguém que estava num processo de doença, de enfermidade, sendo considerado impuro, eram objetos de menor valor. Essa mulher, durante 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Durante 12 anos ela era considerada impura. O texto não diz se ela era solteira, mas se ela fosse solteira, é óbvio que o sonho da vida dela deveria ser se casar e constituir uma família. Primeiro, ter condições para isso, porque se ela não era casada e sofreu dessa doença na sua infância, ela jamais se casaria, porque nenhum homem se casaria com uma mulher assim. O texto também não diz se ela era casada, mas se era casada, subentende-se que essa mulher passava por problemas no casamento dela, aproximadamente 12 anos, porque uma mulher impura ela não poderia ter relações sexuais com o seu marido. Então essa mulher ela vivia uma situação muito delicada. Ela não podia sair na rua, tudo que ela colocava a mão perdia o valor, ela era uma vergonha, ela vivia num período de humilhação, de isolamento, tristeza. Essa mulher ela não tinha mais esperança, mas Jesus ele sempre se revela para aquele que não tem esperança, sendo a esperança mesmo para aquele que não tem. E o texto diz que ela gerou fé no coração dela, de que se tão somente ela tocasse no manto, na roupa, no vestido de Jesus, ela poderia ser curada. Ela não deveria sair publicamente. Por isso, assim como Jairo, essa mulher ela se expôs publicamente. Ela tomou uma atitude corajosa, e assim ela fez diante de uma grande multidão que já a espremia. O Evangelho de Marcos fala isso, que a multidão apertava Jesus, espremia de um lado para o outro. Todo mundo queria milagre. E ela entra no meio da multidão, talvez num cantinho de uma viela, de uma rua, e ela consegue, depois de muito se espremer e se esticar, ela consegue tocar na orla da roupa de Jesus. E o texto diz que no exato momento em que ela tocou em Jesus, ela foi curada. O processo hemorrágico ele cessou. Houve um milagre instantâneo ali. Nesse momento onde o milagre aconteceu, Jesus ele faz questão de se revelar e de não parar nenhum tipo de dúvida para que fosse criado qualquer tipo de superstição de alguém, de que algum tipo de roupa dele pudesse curar alguém. Jesus ali é claro em revelar que a fé daquela mulher não foi na roupa, que a fé daquela mulher foi no próprio Jesus, no Filho de Deus. Porque ela disse: se eu tão somente tocar na orla, na veste de Jesus. A fé dessa mulher foi uma fé condicionada em Cristo, e não na roupa de Cristo. E ela é curada, e Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos começam a olhar um para a cara do outro, não entendendo nada, e de repente Jesus para, a multidão para tudo, e Jesus talvez, quem sabe, disse: eu só vou sair daqui quando essa pessoa se revelar, quando ela vier aqui publicamente e dizer que realmente ela me tocou. E aí essa mulher ela sai do anonimato com muita vergonha. A tradução do Eugene Peterson diz que ela contou a sua história para todos ali presentes. Ela deu o seu testemunho dos 12 anos de vergonha, dos 12 anos de humilhação, dos 12 anos que ela passou, talvez
com dificuldade na sua casa, sendo casada ou não. E Jesus olha para ela de uma forma muito afetuosa. E Jesus diz para ela o seguinte: vá, tua fé te salvou. Segundo a tradução Almeida. E é nesse momento que Jairo está ali esperando tudo. Porque a gente não tem ideia do tempo que Jesus ficou parado com aquela multidão, esperando para que essa mulher se revelasse, para que ela viesse a público. O fato é que depois de um tempo ali, estava todo mundo alegre, feliz, ouvindo o testemunho daquela mulher de um grande milagre que Jesus havia realizado. E é exatamente aí que alguns da casa de Jairo chegam diante da multidão, e eles chegam para Jairo e dizem o seguinte: a sua filha morreu. E aí tem um ponto na minha Bíblia, e o texto diz o seguinte: não precise mais incomodar o mestre, ou porque ainda incomodas o mestre. Segundo a tradução NVI, porque ainda incomoda o mestre. Quando eu li isso na tradução NVI, isso me chamou a atenção, porque as pessoas que levaram esse recado até Jairo, eles fizeram uma pergunta para Jairo, e isso quer dizer que existiu provavelmente um espaço de tempo entre o momento em que disseram para Jairo: a sua filha morreu, ponto. Porque ainda incomodas o mestre? Não faz muito sentido alguém trazer uma notícia trágica, ruim, e logo depois de dizer essa notícia, dizer para esse alguém: por que ainda incomodas? Isso demonstra que houve um espaçamento de tempo, houve um período ali em que Jairo ainda permaneceu, mesmo ouvindo uma notícia negativa, ruim, de que a sua filha havia morrido. Isso nos faz conjecturar e entender que esses homens, eles chegaram diante de Jairo, ao lado de Jesus, e disseram para ele: olha, eu lamento, mas a sua filha morreu. E ali, quem sabe, Jairo chorou, mas permaneceu ao lado de Jesus por um longo período de tempo ali ainda. E depois de estar ali, de permanecer ali diante de Jesus, esses homens disseram para ele: por que ainda incomodas o mestre? Isso quer dizer que Jairo ainda estava insistindo com Jesus. Isso quer dizer que Jairo ainda estava conversando com Jesus. Jairo ainda estava pedindo para que Jesus, ainda assim, diante da morte, fosse na sua casa. E essa tradução que eu li aqui, que eu gosto muito dela, prego muito nessa tradução, ela tem um momento muito interessante. No versículo 50, que diz assim: mas Jesus afirmou: não fique preocupado, apenas confie em mim e tudo ficará bem. Jesus diz para Jairo: não fique preocupado, apenas confie em mim que tudo ficará bem. Existem momentos na nossa vida onde as impossibilidades, elas se apresentam. E é exatamente em momentos de impossibilidades que a nossa fé é testada. Quando eu li esse texto, eu me fiz a seguinte pergunta: por que essa mulher, ela necessariamente precisou ficar 12 anos sofrendo? Por que durante 12 anos essa mulher, ela viveu um grande dilema na sua vida, sendo humilhada, passando vergonha, andando escondida? E por que Jairo, ele necessitou ouvir de mensageiros que a sua filha havia morrido, se mesmo diante de Jesus tudo já seria resolvido? Por que houve a necessidade, diante de uma busca de Jairo, diante de um pensamento dele, de consequências que poderiam sobrecair sobre ele, ao se expor publicamente e em ir em direção a Jesus, ao se prostrar diante dele? É assim na minha e na sua vida. Às vezes as coisas estão muito bem, está tudo muito bem na família, está tudo muito bem na casa, está tudo muito bem financeiramente, mas de repente, como tudo que a Bíblia diz, de repente tudo muda, tudo se configura de uma forma diferente, e aí o vale vem, o dia mal vem, a adversidade vem, e você não sabe o que fazer, e você fica desesperado, e você começa a orar, e você começa a buscar a Deus, e você começa a exercitar a fé que você tem em Cristo Jesus.
E quando você acha que realmente ao orar, ao clamar, ao pedir oração na igreja, que o milagre vai acontecer, o pior acontece. A notícia mais ruim ainda chega à sua casa, à sua porta. E é nesse exato momento que a fé não pode esmerecer. Jairo nos ensina que diante de situações difíceis e muito difíceis, primeiro nós devemos buscar a Jesus. Segundo, nós devemos nos prostrar e pedir a Jesus que venha intervir na nossa história. Mas Jairo também nos ensina, e eu acho que isso é muito importante, que mesmo diante de Jesus, clamando, buscando e pedindo, se ainda assim, diante dele, a situação piorar, inclusive a morte chegar, é nesse momento que a gente tem que permanecer ao lado de Jesus. É nesse momento que a gente precisa permanecer ali fiel ao lado dele. Porque o que conhecemos, conhecemos em parte. Assim como Jesus, há uns meses atrás eu preguei aqui, em João no capítulo 8, que chega diante de Marta e diz para Marta que o irmão dela estava dormindo e que iria ressuscitar, e Marta ficou confusa se a ressurreição de Lázaro seria na ressurreição dos mortos ou se Jesus iria ressuscitar. E Jesus diz para ela categoricamente, de uma forma clara, de uma forma limpa, revelando a sua autoridade, a sua soberania. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele se revela, dizendo para nós quem ele é. E ainda assim Marta teve dúvida. 5 minutos depois, Jesus diz: onde puseram? E quando Jesus pede para tirar a pedra, Marta entra na frente e fala: mestre, pelo amor de Deus, já cheira mal. É de 4 dias. Não faz isso que ninguém vai aguentar o cheiro aqui, que terrível. Na verdade, Jairo, ele fez totalmente o oposto. Ele permaneceu diante de Jesus, crendo, confiando, e mesmo não sabendo o que poderia acontecer, de que Jesus mudaria a história, de que Jesus mudaria o quadro, de que Jesus pode fazer o impossível nas nossas vidas. É assim que acontece na minha vida e na sua. Nós fazemos planos, nós desenvolvemos projetos, mas às vezes a gente não conta com as situações que acontecem na nossa vida. E quando você acha que está tudo bem, você recebe uma rasteira da vida e tudo muda. Você era uma pessoa que não tinha necessidades físicas e talvez agora tenha. Você era uma pessoa que não tinha necessidades financeiras e agora você tem. Você era uma pessoa que não passou por situações difíceis emocionais e agora você passa. Mas quando permanecemos diante de Jesus, irmãos, confiando de que Ele tem o controle de todas as coisas, de que Ele pode mudar qualquer situação, Ele vai realizar o milagre nas nossas vidas. Ele vai fazer o impossível nas nossas vidas. O texto diz que Jairo, ele continuou diante de Jesus. E Jesus, depois daquela grande confusão ali, de Jairo ser indagado por aqueles homens: por que está incomodando ainda Jesus? Eu não falei que sua filha morreu? Jesus continua com aquela caravana em direção à casa de Jairo, dizendo para ele: crê somente. Tradução NVI diz: não temas, crê somente. Jesus continua com aquele comboio em direção à casa de Jairo. E segundo a tradição judaica, o velório ele acontecia logo depois da morte. Todas as pessoas começavam a se aglomerar nas casas, na casa. Os vizinhos viam e alguém contratava aquelas mulheres chamadas carpideiras que choravam. Elas eram contratadas para chorar, para produzir pranto, para criar um ambiente ali de choro, de dor, de luto, de lamento. E essas mulheres, elas lançavam terra sobre as suas cabeças e elas gritavam, elas urravam ali. E quando Jesus chega na casa de Jairo, as mulheres estão chorando, está todo mundo chorando. E Jesus, ao ver todos chorando, Jesus diz: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. E é nesse exato momento, irmãos, que o texto diz que as pessoas começam a zombar de Jesus.
Eles começam a caçoar de Jesus, dizendo para ele: está dormindo nada, você não sabe de nada, ela morreu. Algumas correntes teológicas chegam a questionar se essa menina estava em coma ou não. O fato é, ela estava morta. Porque assim como na história de Lázaro, quando Jesus estava na Pérea e um enviado, um amigo de Lázaro, chega diante dele, pergunta e diz para ele o seguinte: aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus chega para os seus discípulos e diz: essa doença não é para a morte. E diz para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas Lázaro havia morrido. E logo depois Jesus diz: nosso amigo Lázaro morreu. A filha de Jairo havia morrido. E é lá, diante de um funeral, uma criança de 12 anos apenas, que para mim passa pela cabeça de Jairo a possibilidade de imaginar o atraso. O atraso de uma mulher que o texto não diz quanto tempo demorou, mas que pode ter roubado a bênção de Jairo. Talvez 1 hora, 40 minutos, seria o suficiente para que Jesus chegasse à casa de Jairo e pegar a filha dele viva ainda, colocar a mão sobre a criança e trazer a criança viva à vida. Jesus, durante seus 3 anos e meio na terra, ele produziu 3 milagres de ressuscitação. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de 12 anos de Jairo, e ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Das 3 histórias, a história mais complexa, sem dúvida alguma, é a história de Lázaro, porque já estava 4 dias morto, e existia uma tradição judaica que dizia que até o 3º dia o espírito ficava lá, depois ia embora. Mas ainda assim, lá em Cafarnaum, Jesus ele está diante de um grande problema, porque não havia fé naquele ambiente. Pelo contrário, as pessoas ridicularizavam Jesus. As pessoas elas debochavam de Jesus. As pessoas elas não acreditavam que realmente o milagre poderia acontecer. Eu já orei por muitas pessoas. É do ofício pastoral sempre estar orando por pessoas, e as necessidades elas são muitas, que as pessoas se apresentam pedindo orações. Necessidades de enfermidades físicas, necessidades financeiras, o desemprego bateu na porta, a empresa quebrou, necessidade do casamento que está passando por um momento difícil, o filho que foi embora, o filho que foi para as drogas. E é muito peculiar quando a gente é chamado para orar por alguém. Eu vou contar um episódio aqui que eu contei um dia numa pregação. Porque nós, seres humanos, em algum momento, estamos preocupados com a imagem que projetamos para os outros. Eu fui chamado uma vez para orar, um irmão me procurou aqui da igreja. Esse irmão ele nem está mais aqui, está morando nos Estados Unidos. E o irmão dele estava passando por um momento muito difícil, delicado. O irmão dele havia contraído câncer. E o irmão dele estava num processo muito avançado de câncer. O irmão dele morava no Espírito Santo, e ele então me contou, chorando, o caso todo do irmão dele, e eu tive muita compaixão daquele jovem que me procurou, e eu disse para ele o seguinte: olha, eu quero orar pelo seu irmão. Ele falou: não, pastor, é lá no Espírito Santo. Eu falei: não, eu quero ir lá, eu vou lá com você orar. E aí, eu estava vivendo um momento delicado da minha vida, eu estava com um problema na cabeça femoral, eu estava com um desgaste femoral, Fábio, aqui na cabeça. Eu tive uma necrose óssea na cabeça femoral, e o médico disse que eu precisava colocar uma prótese aqui, e eu estava nesse período de moleta. Então o médico disse o seguinte: olha, a gente vai esperar uns 40 dias para você ficar em repouso, para ver se há recuperação, porque você é muito jovem. Se você operar agora, uma prótese ela dura em média 20 anos, então você vai ter que trocar essa prótese. Se você botar essa prótese hoje, daqui a 20 anos pode ser que você não tenha condições físicas, de saúde, pressão alta, diabetes, e aí, cara, você vai ficar com isso aí. Ninguém vai querer operar você. Então vamos ver se a gente consegue recuperar isso. Você precisa de ficar em repouso absoluto. Então, irmãos, eu estava de moleta. Eu estava andando com moletas. E eu atendi esse irmão com moletas. E eu falei para ele: eu quero orar pelo seu irmão.
pelo seu irmão, cara. Porque eu creio que Jesus pode realizar a cura na vida do seu irmão. E a gente foi para o Espírito Santo, irmãos. A gente foi. E quando chegou lá, na porta, esse irmão era um irmão muito próspero. Ele tinha empresas de extração de granito. Ele possuía jazidas de granito, fazendas que, nessas fazendas, ele extraía os granitos, ele exportava granito para a China e para vários outros países. Era uma pessoa bem sucedida financeiramente. Ele havia feito algumas cirurgias no Albert Einstein, cirurgias robóticas, e nada trouxe resultado para ele. Esse homem estava com uma impossibilidade física. Esse homem não tinha mais esperança. E quando não há mais esperança, somente Jesus pode operar. E eu fui lá. E quando chegou na porta da casa desse irmão, eu estava com as moletas, cara. E é nesse momento que a gente é roubado, né, cara? Que a gente de alguma forma quer projetar uma outra imagem. Eu pensei comigo, falei nada para os irmãos. Eu falei assim, como é que uma pessoa que está de muleta vai orar por outra pessoa? O cara vai me ver e vai falar assim, pô, você está precisando de oração, vai vir orar por mim? E eu com muita dificuldade, irmãos, sentindo muita dor na perna, muita dificuldade ali, eu falei, não vou levar essa muleta não. Aí fiquei naquela luta, levo, não levo. Lembra disso, Fábio? Que eu estava com muleta? Aí eu deixei a muleta no carro, Fábio. Eu falei assim, eu vou sentir dor daqui até lá, entrando, né? Mas eu não vou mancar, para ninguém ver. Os irmãos sabiam, pô, todo mundo sabia que foi comigo. Foi um irmão que havia sido curado de câncer, que ia dar o testemunho, para edificar fé. Foi um irmão que tocava violão, que a gente ia fazer um culto lá, e a gente deu um momento de oração. E foi o irmão do menino, do jovem, de 42 anos. E eu deixei a muleta no carro, cheio de dor. Eu falei, não vou mancar. E aí eu entrei. Quando a gente entrou na sala, Alexandre, o cara estava com uma bengalinha, ele estava bem debilitado, estava com uma bengalinha. E quando ele veio receber a gente com aquela bengalazinha, eu fui desmascarado. Um irmão que foi comigo, está usando muleta igual a do pastor. Eu falei, meu Deus, para que você foi falar? Aí, o irmão me desmascarou ali, gente. Eu fiquei constrangido. Aí eu falei, eu estou com um probleminha bobo, besteira na perna. Nada demais não, eu tenho que botar uma prótese aqui. E aí quando a gente chegou, um ambiente, um clima muito difícil, ele já estava num estado bem avançado do câncer. Já estava fazendo quimioterapia, radioterapia. Tem uma história que eu conto aqui, já contei umas 2 vezes, que o irmão, tem esses irmãozinhos que é mais espiritual, cadelinha de fogo. Ele sentiu um cheiro lá na sala, um cheiro de flor, ele falou, Deus me revelou que o espírito da morte está aqui. E assim, isso se retratou num... Como é que é o nome daquilo? Num negócio, aqueles negócios de cheirinho, que é aquelas varetinhas, como é que é o nome daquilo? É incenso aquilo? Que era isso, era um aroma de rosas. Porque nós não temos muito contato com flores e com rosas, e normalmente o contato que você tem com rosas é quando alguém morre, que você chega diante do caixão e você sente aquele cheiro. Então a memória que o irmão tinha daquele cheiro era uma memória de velório. Quando ele entrou naquela casa, e era um cheiro forte, ele sentiu aquilo e ele falou, o espírito da morte está aqui. O irmão com câncer, tadinho, manda esse espírito embora, pastor. Foi isso mesmo, manda esse espírito embora. Ele não teve mais paz ali. Mas algo muito extraordinário aconteceu, porque a gente havia chegado numa noite anterior e a gente havia dormido na casa da mãe desses 2 irmãos, e a mãe havia dito que havia um grande problema entre ela e o filho, um problema que vinha se arrastando há muitos anos, e havia falta de perdão, dificuldades. E quando eu ouvi isso, naquela noite eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, para que pudesse mudar a situação, o quadro, e criasse um ambiente de cura, não somente físico, mas também de cura
na questão familiar, e aquela manhã foi uma manhã de glória, onde eu, com a graça do Senhor, eu me dirigi para ele e eu falei para ele o seguinte, com muita autoridade de Deus, eu falei para aquele jovem: se você morrer hoje, porque você pode morrer, ou Jesus pode salvar você agora aqui, te libertar, porque Ele pode fazer, mas nós não sabemos, o nosso papel é orar e crer. E eu disse para ele: se você morrer hoje, meu filho, existe alguma coisa que você vai levar sem falar com a sua mãe? E quando eu disse isso para ele, irmãos, ele desabou, ele começou a chorar copiosamente, porque dentro do coração dele haviam traumas que se arrastavam há anos ali, e naquela manhã agradável o Senhor promoveu cura, o Senhor promoveu restauração, todos choraram ali de uma forma incrível, houve uma grande epifania da parte do Senhor, houve restauração familiar ali. Eu orei por ele, eu declarei, eu falei isso para ele, falei: meu irmão, o fato de eu estar ou não estar doente, de eu estar ou não estar em possibilidade, de eu estar ou não estar com uma muleta, não quer dizer que Jesus possa te curar. Isso só mostra para mim, para você, para eu e para você, que o poder não é meu, que não sou eu que faço. O poder está no nome de Jesus. É Ele que opera, é Ele que faz. Nós somos ferramentas, nós somos instrumentos, nós somos apenas instrumentos usados pelo Senhor. E eu falei isso para ele. E ali naquela manhã eu declarei a cura sobre a vida dele. Depois eu ouvi um testemunho lindo de um jovem que havia sido curado de câncer, e eu perguntei a ele se ele queria se render a Cristo, aceitar a Jesus, entregar a sua vida, e naquela manhã houve nascimento, ele nasceu de novo, ele entregou a vida a Cristo, ele virou nova criatura, e um tempo depois, infelizmente, por circunstâncias da vida, esse jovem, ele morreu. Eu creio, eu não tenho dúvida de que ele está na glória, num lugar melhor do que eu e você, que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Mas o fato é, existem situações que são situações que se apresentam contrárias a milagres nas nossas vidas. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia muita incredulidade, havia chocarrice, as pessoas debochavam de Jesus. As escrituras dizem que poucos milagres Jesus fez em Nazaré. Jesus, ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, né? Depois ele foi morar em Nazaré, e ele teve o seu ministério, basicamente a base do seu ministério em Cafarnaum, né? Jericó, Jerusalém, aí vem Samaria, Caná da Galileia, e lá em cima Cafarnaum. Aí tem Decápolis, Cafarnaum, todas aquelas cidades ali que tem um conjunto chamado de Galileia. Jesus, poucos milagres ele realizou na cidade onde ele nasceu, Nazaré. E o texto diz que o profeta na sua própria casa ele não tem honra, porque todos diziam: não é esse aí o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, não é esse aí? As pessoas pouco crédito davam a Jesus. Por isso, quando Jesus chegou diante de um ambiente tomado de incredulidade, Jesus não se permitiu, não só ele se contaminar, mas também as pessoas que andavam com ele. Havia uma multidão com os discípulos, com Jesus, mais os 12 discípulos que andavam direto com ele. Mas nem todo mundo que era discípulo de Jesus comungava da mesma fé, da mesma certeza, do mesmo sentimento. Por isso, quando chegou lá, Jesus falou o seguinte: nós vamos dividir em grupo aqui. Só vai entrar eu, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. O resto, igual Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aqui. Jesus entrou na casa, ele entrou naquela casa e ele levou com ele Pedro, Tiago e João. E eu aprendo com isso, que existem momentos delicados na minha e na sua vida, que nós precisamos estar perto somente de pessoas que nós podemos contar, pessoas que estão dispostas a exercitar uma fé inabalável em Deus e somente nele. Quando existe uma impossibilidade humana, somente uma fé condicionada no Deus Todo-Poderoso pode reverter a situação. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele entrou dentro da casa, levou Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele,
Aquele que talvez, conhecendo todas as coisas, ele disse: esses aqui acreditam que tudo pode acontecer aqui. E ele entrou dentro daquela casa, fechou a porta, o pai da menina, e ele disse para o pai e para a mãe da menina: não tema, crê somente. Ele se dirige para aquela menina, na sua língua, em aramaico, e ele diz: menina, levante-se. Jesus, ele dá uma ordem, assim como ele fez com Lázaro, que estava há 4 dias, ele pediu para que tirasse a pedra, ele pronunciou, ele disse: Lázaro, venha para fora. Assim como o filho da viúva de Naim, ele declarou de forma discursiva, e agora ele diz: menina, levante-se. Ele diz na sua tradução original, Talita cumi, menina, levante-se. Talvez, provavelmente, de uma forma muito carinhosa, como quem sabe a sua mãe todos os dias chamava ela dizendo: menina, já está na hora de você levantar. E ao produzir aquela fala poderosa, a menina se levanta. E depois de se levantar, Jesus se dirige para os pais da menina e diz o seguinte: deem para ela alguma coisa de comer. E Jesus diz o seguinte, ele faz um pedido: eu vou pedir uma coisa, um segredo para vocês, que vocês não falem a ninguém sobre isso. Era a mesma coisa que botar na rádio, que botar no Facebook, dizer para os fofoqueiros, né? Porque Jesus ainda iria passar por algumas situações, e tudo que ele fazia colocava a sua vida em risco, mesmo ele sendo um filho de Deus. Então Jesus, ele se reservava de fazer as coisas no tempo certo, na hora certa. Não era o propósito de Jesus estar na casa de Jairo. Existem milagres na Bíblia que pessoas receberam a visita de Jesus, que Jesus foi em direção a essas pessoas e produziu cura, transformação. O texto diz a história de um homem chamado Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, um homem rico, um ladrão, que havia ficado rico explorando os judeus. Ele subiu numa árvore, ele queria ver Jesus, ele estava querendo ver Jesus, mas o texto diz que quando Jesus passou, Jesus foi em direção a ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque convém repousar na sua casa. Na Bíblia, a gente vê alguns momentos onde Jesus se apresentou diante de pessoas e produziu milagres, mas a gente também vê alguns milagres que pessoas foram até Jesus clamando, pedindo, suplicando por socorro. E todas as vezes que alguém se apresenta diante de Jesus, se prostrando, pedindo a Ele por misericórdia, Jesus se apresenta de uma forma doce, mas também de uma forma poderosa. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria muito orar nesse momento. Orar por você que está aqui me vendo e ouvindo, mas principalmente orar também, talvez, por alguém que você conheça e que precisa em sua vida de uma intervenção da parte de Jesus. O milagre na Bíblia, ele é a matéria-prima, ou melhor, a fé na Bíblia, ele é a matéria-prima para que o milagre aconteça. Agora, é preciso que você entenda que a fé, ela tem que ser condicionada e colocada somente em Cristo Jesus. Não é na roupa, não é nenhum tipo de objeto, não é em nenhuma forma de sincretismo, é na pessoa específica de Jesus. E eu tenho uma notícia boa para você: eu não quero mexer com a emoção de ninguém. Eu quero dizer para você aquilo que eu tenho visto, tenho vivido, que eu tenho experimentado. Jesus, ele está aqui, ele se faz presente aqui, e milagres podem acontecer hoje aqui, porque ele está aqui, porque o nosso Deus é um Deus que ainda realiza milagres. Ele é um Deus que se faz presente, atendendo às nossas necessidades, às nossas súplicas, porque a Bíblia diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. João 15:7, parte B do versículo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, porque tudo vem dele, porque tudo é para ele, porque tudo é por meio dele. Eu falei hoje de manhã, Romanos 11, a partir do versículo 33, e ainda que não haja fé no seu coração,
Hebreus 11, capítulo 1 diz que a fé é o firme fundamento da certeza das coisas que não existem, ou seja, é você acreditar naquilo que você não está vendo. Mas é preciso que haja um casamento entre o visível e o invisível. É preciso que haja um casamento entre a possibilidade e a impossibilidade. Eu quero dizer para você que nós cremos que Ele pode realizar um milagre na sua vida. Se essa enfermidade, se essa dificuldade que você está passando não é uma dificuldade ou uma enfermidade que foi colocada aí para trabalhar alguma coisa na sua vida, porque existem questões nas nossas vidas que não são questões que vieram para edificar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que durante 3 vezes ele orou insistentemente para que um espinho saísse da sua carne, alguma coisa que o incomodava muito, e todas as vezes que ele orou ao Pai para que retirasse isso dele, Deus disse para ele: não adianta, que eu não vou atender esse pedido seu. E Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus disse para ele: isso eu não vou tirar, mas eu vou fazer melhor, eu vou dar uma graça maior para você. Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou para mim assim: eu tenho apanhado muito da vida, eu tenho apanhado muito de situações, eu já não aguento mais sofrer, eu já não aguento mais apanhar. E eu disse para essa pessoa o seguinte: eu aprendi na minha vida que quando a dificuldade vem, quando a calúnia vem, quando a afronta vem, quando o deserto é grande, eu aprendi na minha vida, e eu nunca pedi a Deus para aliviar, eu nunca pedi ao Senhor para que Ele cessasse o tempo de sofrimento. Eu aprendi que nós devemos pedir a Deus sempre uma graça maior, porque eu entendo que se veio a tribulação, se veio a dificuldade, se veio a porta fechada, o Senhor sabe que eu vou poder ter condições de superá-lo no nome de Jesus. Mas fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, envia também o escape. Então a minha oração é que Ele produza um milagre na sua vida hoje. Mas se isso não for viável, diante de coisas que Ele quer aperfeiçoar na sua vida, a nossa oração vai ser que o Senhor libere graça sobre a sua vida, para que você consiga suportar no nome de Jesus.